aluninhos, bom dia terceiros anos. Mais uma vez, aula de biologia, né? E primeiramente eu desejo a vocês um bom dia, que vocês aproveitem em casa, estudando, principalmente para aqueles que estão estudando para o Enem, né? E uma glória, né, que aconteceu de ter sido adiado a data do Enem. Fico muito feliz em saber que todos vocês estão estudando sim para essa etapa. Antes de iniciar o novo capítulo do livro, eu gostaria só de compartilhar com vocês uma angústia de um dos alunos do terceiro ano que conversou comigo esses dias, e ele relatou assim: Roberta, e aí, como é que fica a nossa situação? Porque nós somos terceiro ano, a gente vai prestar vestibular, vai prestar Enem, e até então a gente não está aprendendo como era para aprender. E o que eu relatei para ele é que para todo mundo foi uma surpresa. Então, assim, ninguém imaginava que isso iria acontecer, essa pandemia. E a gente está lidando com essa realidade, com essa situação. E o que eu posso dizer como professora de vocês é que eu estou fazendo o possível e o impossível para que vocês aprendam, que vocês compreendam. Aqueles que não entenderam bem o conteúdo, é só me procurar no privado que eu reexplico novamente, ok? Então, pessoal, esse é o novo capítulo, capítulo 3, grupos sanguíneos e polialelia. É um conteúdo bem peculiar, porque assim, tudo que a gente trabalha na biologia, tudo que a gente trabalha de genética, envolve o nosso corpo. E assim, tanto que Thaís até fez um comentário quando ela disse: Eba, Roberta, graças a Deus que a gente não vai mais estudar azão azinho. Eu disse: Thaísa, nós realmente não vamos mais estudar azão azinho, mas a gente vai estudar outro tipo de letra, que é justamente os grupos sanguíneos, que são 4. Então, pessoal, do jeito que eu trabalho com vocês na escola, eu passei aqui, que é o esquema da aula. O capítulo 3 envolve grupo sanguíneo, né? E aí eu gosto de trabalhar colocando alguns conceitos que está relacionado ao capítulo. Então, se nós observarmos, como a gente vai trabalhar grupo sanguíneo, que é a tipagem sanguínea de cada ser humano, de cada indivíduo, então cada um de nós sabemos o tipo sanguíneo. Então eu coloquei alguns conceitos aqui, ó. Sangue. Então o sangue, ele é constituído de quê? Por uma parte líquida denominada plasma. Dentro dele há a presença de quê? Hemácias, glóbulos vermelhos, que é também chamado de eritrócitos, leucócitos ou glóbulos brancos, que são as células de defesa do nosso organismo, e plaquetas. Então, essa parte inicial tem no livro de vocês, bem direitinho, espero que vocês também façam a leitura do capítulo. E aí, a gente sabe que para a gente descobrir o nosso tipo sanguíneo, a gente precisa ir ao laboratório, né? E aí lá o farmacêutico, o fármaco, ele com certeza ele faz a manipulação e ele vai utilizar um aparelho chamado centrifugação. Então, quando diz assim, por centrifugação pode separar os seus componentes do sangue. Porque quando ele fala que o sangue tem uma parte líquida, ela também tem uma parte que ela coagula. Então, esse termo de coagulação quer dizer relacionado a uma parte sólida, que através do processo de centrifugação a gente vai descobrir que tipo sanguíneo é de cada indivíduo. Quando eu coloquei aqui uma observação, quando uma bactéria ou um organismo estranho penetra no corpo, suas proteínas não são reconhecidas, que aí a gente chama de antígenos. E inicia-se a produção de proteínas chamadas anticorpos, que neutraliza os antígenos, que os anticorpos são as células de defesa. Eu já tinha até falado com vocês na escola que é necessário que nosso organismo, a gente esteja de bem com a vida, uma alimentação bem equilibrada, bem balanceada, a gente evita esses organismos estranhos, que é considerado as bactérias. E aí, os anticorpos são justamente a célula de defesa do nosso corpo, é como se fosse uma barreira. Então, que é justamente o que a gente está vivendo hoje. Essa questão desse vírus que está cada vez mais se avançando, é isso que a gente também tem que manter o nosso corpo bem-estar,
não é que eu queira dizer que a gente vai estar imune, mas é necessário que a gente tenha uma boa precaução, evitar muita coisa, se alimentar bem e dormir bem. Então, pessoal, esse assunto da biologia ele é bem interessante, principalmente em relação a quê? Muitos de vocês já fizeram doação de sangue para as pessoas que necessitam, tanto nos hospitais ou aquelas pessoas que passam por uma situação de, por exemplo, um acidente de trânsito. E aí, com certeza, perdeu uma quantidade de sangue, aí vai precisar de uma bolsa sanguínea. Então, essa também não é nem só para isso, essa questão de doação sanguínea, mas também a questão do teste de paternidade. É influenciável? Sim. Então, o sistema BO de grupos sanguíneos são divididos em 4, que é o tipo sanguíneo A, B, AB e O, que antigamente a gente chamava de 0, mas atualmente a gente pode chamar de tipo O. E aqui eu fiz essa hierarquia, esse esquemazinho, para que vocês entendam. Fica até bem mais fácil de compreender. Se nós observarmos essas setinhas aqui, ó, para o tipo sanguíneo AB, ele é considerado o quê? Ele é considerado receptor universal. Então, o tipo sanguíneo AB ele é receptor universal. Ele recebe de A, de O, de B e de AB. O tipo sanguíneo O é considerado doador universal. Ou seja, ele pode doar para qualquer um, mas ele só pode receber de O. Por isso que o pessoal diz que é um tipo sanguíneo mais... Não é que seja raro, mas que é mais detalhado, é mais assim, que a gente tem que ter muita precaução em relação a esse tipo sanguíneo O. E aqui o AB, o A, ele doa para A e recebe de A e doa para AB. O B recebe de B, recebe de O e doa para AB e para B também. Então essa parte aqui esquematizada eu vou colocar uma tabela para que vocês compreendam e que absorvam melhor essa organização. No livro tem explicando bem direitinho, e aí eu vou apagar agora o quadro e colocar a tabela para vocês. Bom, aqui está o quadro que eu coloquei para que vocês compreendam, pessoal. E aí tem a tabela mostrando os 4 grupos, né? Os 4 tipos que diga, o A, B, AB e o O. E aqui é uma divisão hierárquica em relação à questão de hemácia, né, que está constituído no sangue, e o plasma, que é a questão da aglutina, onde no laboratório de ciência a gente teria essa oportunidade de ter a nossa prática. Se der certo, eu